Nós gostaríamos de dizer que sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Berenice Santos, meus cabelos são à altura dos ombros, minha pele é clara, uso óculos e estou com uma roupa azul marinho. Gostaríamos de que todos se sentissem muito bem-vindos, os presentes aqui e os nossos irmãos que estão assistindo de forma virtual. Então, nós agora vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item número 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem o uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não daquelas que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Neste momento, então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso coração em gratidão ao Criador. Gratidão por nos permitir aqui estarmos, assistirmos, de maneira que possamos utilizar esses conteúdos para a nossa vida diária, para que possamos utilizá-los em nossos atos, em nossos pensamentos, em bem da coletividade. Queremos agradecer, Senhor, pela vida, agradecer pelas tarefas que colocas em nossas mãos, agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que Tu nos dás. Sê conosco, hoje e sempre, e que sejam todos os nossos irmãos beneficiados com estas vibrações, que todos possam sentir-se aconchegados na nossa federativa, tanto os voluntários quanto trabalhadores e dirigentes. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós queremos também informar aos irmãos que os nossos irmãos da Natanael de Porto Alegre e da Cefa de Cachoeirinha estarão retransmitindo esta palestra. Queremos, então, agora falar do nosso convidado, que esta tarde nos fará algumas reflexões. É Vinícius Lima Lousada, né? O nosso irmão querido, que é o nosso vice-presidente de unificação da federativa. E também é trabalhador voluntário do CELD, aqui em Porto Alegre,
da UD Navegantes. Vinícius nos falará do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quanto aos itens, a verdadeira propriedade, itens 9 e 10. Seja muito bem-vindo, amigo querido. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. O Evangelho segundo o Espiritismo é, sem sombra de dúvida, o nosso roteiro de bem viver. Encontramos nessa proposta o código de ética que deve nortear a caminhada de todo espírita em todas as circunstâncias da vida, seja nos seus aspectos da vida pública, seja naquilo que diz respeito à vida privada e ao fórum íntimo. Nessa página, A Verdadeira Propriedade, nós encontramos duas lições nessa sessão intitulada As Instruções dos Espíritos. Uma lição é do Espírito Pascal, e a outra do Espírito que se colocou na assinatura como M. Nós vamos nos deter um pouquinho mais sobre a primeira mensagem, mas vamos também fazer algumas considerações sobre a segunda. É importante destacar que nós colocamos na página do Face, na nossa Fergs, ali como comentário, um link que leva a uma página da Federação Espírita do Paraná, que tem a descrição da biografia do Espírito Pascal, que, aliás, biografia que consta numa obra publicada por essa entidade co-irmã, intitulada Expoentes da Codificação, onde eles procuraram elencar os nomes conhecidos desses espíritos que atuaram e atuam na falange do Consolador, para que nós pudéssemos verificar quem são esses companheiros ou que foram nas suas reencarnações conhecidas. Então, na primeira página, ou na primeira lição dos Espíritos, o Espírito Pascal vai dizer o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto que possui ele então. Vejamos esse primeiro aspecto da lição. Os Espíritos nos lembrando o que realmente nós possuímos. E é claro que a mensagem aqui se refere desde a perspectiva da vida futura, da vida espiritual. É muito importante, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e qualquer texto da doutrina espírita, que consideremos que os Espíritos estão adotando uma perspectiva que não é do terra-terra, que não diz respeito a essas nossas limitações nessa dimensão, e que muitas vezes falseia a nós outros o verdadeiro significado da vida e, por consequência, o significado das coisas que nós temos oportunidade de utilizar em prol do nosso próprio progresso na vida material. Para os benfeitores da vida maior, o texto é muito claro, o que nós temos como plenamente nosso não diz respeito aos bens da vida material. Eles são transitórios. Isso fica muito evidente, porque tudo que é material é impermanente. A matéria tende a desagregar-se, desde o nosso corpo, que se renova até adentrar nos mecanismos da lei de entropia e passar a fenecer. E quando nós daqui partimos para a vida espiritual,
ele passa a ser útil a outras formas de vida na sua decomposição. Dentro daquela máxima de Lavoisier, que tudo na natureza se transforma. Então, a perspectiva dos benfeitores é a da vida real, que nós precisamos considerar sob pena de caminharmos numa perspectiva materialista quando estamos diante de nós com um novo paradigma, com uma nova forma de ver a vida. Daí que vale a pena cotejarmos este item com o item do ponto de vista, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os benfeitores nos lembram que olhar a vida sob o prisma da vida espiritual modifica o nosso procedimento, modifica a nossa concepção sobre a vida e modifica, naturalmente, a compreensão que nós temos sobre o nosso papel aqui na Terra. Mas aqui Pascal vai lembrar que o homem pode gozar, usufruir daquilo que ele encontra na vida material, mas não pode esquecer que isso tudo permanece, quando nós partimos para a vida espiritual, permanece aqui. Os títulos, as propriedades, até o sobrenome da família, se for assim importante na cultura local ou regional, isso também fica. Nós vamos perceber, então, que a posse real diz respeito a outras coisas. E as coisas materiais, nós somos usufrutários. Por ora, recebemos pelo nosso trabalho, ou na herança, ou pelas circunstâncias da vida, possibilidades de lidar com determinadas posses. Nós temos que administrá-las, mas elas não são nossas. O que nos leva a uma consequência moral muito importante. Importante, inclusive, no processo de desencarnação que espera a todos nós, ainda que até a gente não goste de lembrar, mas vai haver uma hora que todos vamos desencarnar. É o desapego. É preciso que, do ponto de vista da ética espírita, nós aprendamos alguma dose de desapego. Porque as funções que ocupamos no mundo são transitórias. Os recursos econômicos são transitórios, coisa que a gente sabe com muita facilidade, porque no que a gente recebe os boletos, aqueles trocos que estavam lá na conta já vão desaparecendo. Então a gente já tem uma lição no cotidiano de que nem tudo é para sempre aquilo que é material. Mas o que será que a gente possui então? É o que Pascal nos pergunta. E a gente pode fazer um exercício aqui. Sabendo que os bens materiais são transitórios e são uma oportunidade que Deus nos concede para produzirmos o bem no uso deles. Considerando que os títulos são talvez uma credencial para melhor servir o próximo. Considerando que talvez um sobrenome de uma família influente possa ser um recurso, sim, de ser útil a quem mais sofre. Ainda assim, tudo isso, diante de tudo isso, o que realmente nós possuímos? A gente precisa, então, talvez, se propor, em algum momento de quietude, fazer um checklist e procurar anotar tudo que nós compreendemos que nós possuímos. E depois passar esse checklist pelo crivo da imortalidade da alma, da vida futura. E riscar aquilo que nós não vamos levar para o outro lado da vida. O que sobrar é o que é realmente nosso. E vamos ver o que Pascal nos diz sobre isso. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. É uma dialética muito simples. Nada do que é do corpo, tudo que é da alma. Não é difícil a gente compreender o recado. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar.
o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Porque aquilo que ele tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Essa questão é central para a nossa evolução espiritual. A todo tempo, em toda a literatura espírita, nós vamos identificar, sobretudo na literatura mediúnica, especialmente na de André Luiz, onde o benfeitor faz uma verdadeira etnografia do mundo invisível. Ele nos convoca a ter clareza de que a vida material é quase nada diante da vida espiritual. E que o valor que ela tem é educativo, que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de crescimento espiritual, de aquisição desses valores que os ladrões não roubam, que as traças não podem roer, como Jesus já nos ensinava. Aliás, alertara numa oportunidade sobre essa relação das posses e, muitas vezes, o descuido com a consciência espiritual. Que adianta o homem ganhar a vida e perder a si mesmo? Muito bem. Então, conhecimento vai com a gente. As qualidades morais vão com a gente. Daí nós podemos parar para pensar um pouquinho. Nessa minha agenda atribulada do dia a dia, que tempo tenho aberto para as coisas do Espírito? Para uma leitura edificante, para um estudo mais aprofundado, para o serviço ao próximo? Ou em cada atividade que estou envolvido, pela condição de pai, mãe, trabalhador, cidadão, na função profissional que nós estivermos? Como eu tenho aproveitado esse tesouro, que também não me pertence, que é o tempo, para que eu adquira aquilo que realmente interessa ao espírito imortal. O espírito irmão Jacob, na obra Voltei, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, relata exatamente essa análise que um trabalhador do evangelho, um trabalhador espírita, passa a ter, irmão Jacob. Ele identifica que tinha conhecimento, tinha sua dedicação, era uma pessoa de folha extensa de serviços ao próximo, mas ele identifica que lhe faltava algo que outros espíritos, na esfera espiritual, amigos dele, inclusive, já tinham alcançado. Era uma certa luz própria que ele não percebia nele e que lhe gerava algum constrangimento. Porque o serviço ao próximo, a dedicação, no caso dele, ele for uma liderança do movimento espírita nacional. Então, a dedicação como médium, como pessoa atenta às necessidades dos mais pobres, tinha uma folha de serviços. Mas o que lhe faltava? E nas lições que ele vai recolher no mundo invisível, ele identifica uma professora que tinha aquela iluminação, entre outros companheiros. E vai aprender dos benfeitores que conduziam a sua ambientação e educação no mundo espiritual, de que ela tinha espírito de renúncia. Tudo quanto ela fizera havia sido realizado com renúncia do ego, do interesse pessoal, dos desejos inferiores, e com amorosidade. E ao longo da trama narrada na obra, ele vai ter uma experiência, orientado assim ocultamente pelo seu benfeitor, Bittencourt Sampaio, em que ele entra num conflito espiritual, é atacado por alguns espíritos, e naquele momento, em vez dele reagir com energia ou violência, ou uma certa agressividade comum ao seu temperamento, ele reage com compaixão e com desejo sincero de perdão. E aí ele se surpreende, porque ele percebe uma luz que o envolve. E logo mais ele identifica que a luz não era de outro espírito, era dele mesmo.
por conta do sentimento que ele já desenvolvera. Nós precisamos, mais do que nunca, em tudo e quanto fazemos na vida, a educação ou a elevação dos nossos próprios sentimentos. Então, cabe a cada um de nós considerar na vida presente a oportunidade de elencar esses conteúdos que vão conosco, que dizem respeito à nossa educação moral, à melhora do nosso caráter, à superação dos nossos preconceitos, à correção do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Essas duas deformidades da alma que têm nos aprisionado ao charco das nossas imperfeições. Quando nós sonhamos todos, almejamos, do fundo da alma, realmente queremos avançar na senda do progresso, por esse caminho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei de amor. Então, cabe essa reflexão íntima, em silêncio, saindo um pouco das redes sociais, das discussões, da casa cheia, e cada qual olhando para si próprio. Afinal, tenho buscado os bens da terra ou tenho buscado, inclusive no âmbito da vivência com os bens na terra, os bens que são do espírito imortal? Que tesouro que eu estou amealhando? E aí Pascal aponta com clareza isso que nós estamos dizendo, própria dos espíritos superiores. Ele diz assim: assim acontece com o homem. À sua chegada no mundo dos espíritos, seu lugar ali está subordinado a seus haveres, ou seja, o que ele tem feito durante a vida. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará, nem lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens, nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Algo para a gente pensar aqui. Imaginemos essa página. Foi recebida em Genebra, nós estamos falando do século XIX, numa Europa que ainda tinha impérios, numa sociedade com uma dinâmica aristocrática, numa dinâmica de estratificação social extrema, e os espíritos se referindo que não eram os títulos que importavam. Que ninguém vai perguntar para o treino no mundo espiritual qual era a sua profissão. Não vão pedir a nossa carteira de trabalho, diploma acadêmico, nem o saldo bancário. Isso é muito profundo. Inclusive para nós espíritas, que às vezes, num átimo de orgulho, numa situação qualquer na vida, quando a gente acha que alguém está nos diminuindo, a gente repete aquela frase que o Mário Sérgio Cortella fala em algumas palestras. Você sabe com quem está falando? E a gente usa o materialismo para justificar uma suposta autoridade. Mas aí a perspectiva muda muito na visão dos benfeitores. Não são esses aspectos que são levados em conta. Eu me lembro do meu xará, o Vinícius, que na verdade era Pedro de Camargo, que numa das suas obras faz também uma reflexão sobre isso, quanto à filiação religiosa. Que não nos será perguntado: você era protestante? Você era budista? Você era católico? Você era batista? Você era espírita? Isso também não pesa. Pesa as virtudes adquiridas. Porque, no final das contas, a função da religiosidade é a nossa autoeducação. Não é o rótulo, é a espiritualidade que somos capazes de produzir em nossa própria vida.
nós estamos numa sociedade com valores materialistas exacerbados. Os apelos, inclusive, são por aí. As pessoas são julgadas, às vezes, pelo automóvel, pela roupa, pelo lugar que moram. Isso é uma ótica do terra a terra, mas se dá. Às vezes você vai mais simples num ambiente, tem um atendimento, vai no mesmo ambiente um pouquinho mais arrumadinho, como quem vai num aniversário em domingo, e já é melhor atendido, porque ainda pesa esse véu do materialismo sobre nós. Mas somos nós que precisamos ser agentes dessa mudança, valorizar as pessoas pelo que elas são, efetivamente, pelo que elas trazem no alforje da alma, e valorizarmos a nós mesmos no sentido dessa busca interior, de adquirir valores melhores, de mudar a nossa perspectiva e conformar nosso modo de ser, pensar, sentir ao Evangelho do Cristo. Porque, no final das contas, a missão do Espiritismo não é outra, senão reviver o Evangelho. Aonde? E aí, irmão X nos lembra no Boa Nova, no coração da criatura. Então é dentro de nós que isso precisa mudar. Nós precisamos levar em conta o que vai me garantir alguma paz, alguma felicidade, alguma calma no mundo dos espíritos. Não são essas coisas que ficam. São as virtudes que adquiri. E como eu adquiro virtude, se não me exercitando na prática do bem? Porque a virtude é isso, é uma disposição para o bem, que se aprende. E se aprende na prática. Como é que eu aprendo a ter paciência? É lendo um tratado sobre a paciência? É um caminho ler, se instruir, compreender o significado, claro. Mas como é que isso se efetiva, se consolida em mim como aprendizagem? Quando eu vivo a paciência. Eu tenho que treinar a paciência com meu filho pequeno, na espera do ônibus, dentro do ônibus, numa fila do mercado, com alguma requisição minha para um órgão público, no atendimento médico, na escuta de alguém, daquela pessoa que, para contar uma história, conta 10 histórias, e a gente escuta com carinho, com fraternidade. E aí a gente está desenvolvendo a paciência. Porque desenvolver a paciência em condições perfeitas não acontece. São nessas circunstâncias desafiantes da vida. Como qualquer outra virtude. Como é que eu desenvolvo a caridade? Abrindo o meu coração a possibilidade de servir alguém, a gerar benefícios para alguém. Às vezes é pelo pão, é pelo livro, pelo agasalho, é pela conversa fraterna, é pelo esclarecimento doutrinário, é pela ajuda em alguma dificuldade, que nem sempre é de ordem material. Mas eu vou saindo do foco do eu, que alimenta muito o nosso egoísmo cotidiano, e passo a pensar em nós e no outro. E como ensina os Espíritos, coloco o direito do outro, a felicidade, como referência para o meu modo de ser e estar no mundo. Que, segundo os Espíritos, é a sublimidade da ética cristã. A gente passa a focar menos em nós e considerar mais o próximo, sobretudo aqueles que se encontram em maior dificuldade espiritual ou material do que nós mesmos. E assim a gente vai treinando, inclusive, para ser espírito protetor. Porque os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, os bons espíritos, eles não viraram anjo da guarda meditando. Como é que eles foram se credenciando a essas tarefas? Como é que uma Joana de Ângeles, um Bezerra de Menezes, um Francisco Spinelli, a gente vai olhando a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda sobre o trabalho do Spinelli no âmbito da pandemia, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Mas como é que ele chega àquele patamar de poder auxiliar multidões, de fazer parte de uma grande equipe, de conduzir e liderar equipes no mundo espiritual, de assistência a quem sofre? Porque durante a sua encarnação,
ficou voltado às necessidades do próximo. E assim agindo, com desinteresse pessoal, a criatura vai galgando maiores responsabilidades diante da espiritualidade superior e tendo contínuas oportunidades de mais servir. Algo para a gente pensar. Então, se a gente começa a olhar um pouquinho para aquele que precisa de amparo, apoio, prece, esclarecimento, e sai um pouquinho do eu, nós já começamos na escola de treinamento para um dia alcançarmos a oportunidade de servir um pouco mais. Quem sabe um dia nos tornamos um espírito bom. Falta uma caminhada, mas um dia a gente se torna. E aí a gente vai se credenciando a ser um anjo de guarda de alguém, protetor de outrem. E vamos entrando nesse espírito de serviço, que é a própria alma do cristianismo. Agora, consideremos que aqui não há nenhum convite a nos descuidarmos das posses materiais. Trata-se apenas que nós não nos apeguemos a elas, que nós não nos tornemos escravos das coisas. E como é que a gente se escraviza? Eu vejo às vezes as crianças dando um exemplo. A criança ganha aquele brinquedo que pediu para os pais pagaram em suaves prestações até a próxima encarnação, e a criança ganhou aquele brinquedo que às vezes não cabe na mochila, não cabe em lugar nenhum, é um trambolho, se diria no popular. Mas ela quer mostrar para os colegas, aí ela sofre carregando aquilo. Aí não larga mais aquele brinquedo. Ali está uma felicidade de criança, mas a gente está usando como metáfora. Daqui a pouco, quebra, alguém estraga, arranha, e ela sofre como se o mundo estivesse acabando. Mas passa um tempinho, quem sofre são os pais que descobriram que pagaram aquela fortuna e a criança já não brinca mais com aquilo. Ela descobre em determinado momento que tem outras coisas para fazer. Mas há um período que ela está escravizada às coisas. Aquele brinquedo. Nós somos assim. Aliás, há uma metáfora budista que diz isso. Que nós somos como crianças disputando brinquedos numa casa em incêndio. A gente está focado nessas coisas que passam e não observa a crise à nossa volta que demanda uma ação pacificadora, fraterna, transformadora, pela nossa própria autotransformação. E um dos passos necessários é esse: considerar as coisas no seu legítimo lugar. São presentes de Deus os bens, os que nós herdamos ou que nós conquistamos pelo trabalho próprio, com dignidade, sem explorar ninguém. Mas somos usufrutários. Essas posses não são nossas. E elas estão ao nosso alcance quando nós a temos para colocar à disposição do crescimento da coletividade. Daí eu avanço um pouquinho, estamos chegando perto do nosso fim. No item 10 dessa passagem, no comentário do Espírito que se intitulou M, né? Não quis se identificar. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Lembremos-nos disso. E conduzamos os nossos bens a serviço da melhora moral da criatura, a começar por nós mesmos. Confiantes em Deus e na assistência dos bons espíritos, nós chegaremos a bom termo nessa jornada, lidando com as coisas, com o valor que elas têm, sem esquecer que nós aqui reencarnamos para adquirir virtudes. Dessa forma, agradecemos a atenção dos companheiros e pedimos a Jesus que abençoe a todos. Muito obrigado. Depois dessas belíssimas reflexões, que, por certo, nos farão, pensar durante toda a semana, refletir e, consequentemente, mãos à obra. Fomos convocados. O Evangelho, ele sempre nos traz estas belíssimas páginas, mas são belas
para serem utilizadas no dia a dia, na convivência e, consequentemente, na nossa evolução. Agradecemos ao Vinícius, né, que nos trouxe este material, agradecemos, então, e vamos agora agradecer a Deus por este tempo que nós aqui passamos. Sabemos, Senhor, o quão bom é para conosco, nos sinalizando sempre o rumo a seguirmos. Queremos, Senhor, trabalhar, crescer, evoluir, para sermos dignos de tanta misericórdia, de tanto amor, de tanto carinho de tua parte para conosco, que possamos, no dia a dia de nossas vidas, nos desfazermos desses conteúdos que trazemos muitas vezes não tão salutares, nos desfazermos de preconceitos, do homem velho e seguirmos esta jornada. Pedimos de maneira muito especial nesta tarde que tu abençoes a cada filho teu, compreendendo as nossas necessidades, mas principalmente o nosso esforço para conosco, para com o próximo, pois sabemos que só exercitando o amor nós seremos livres para caminharmos rumo a Ti, Senhor. Que assim seja. Agradecemos então os nossos irmãos que nos assistiram de forma presencial e de forma online. Que tenhamos um excelente mês de reflexões. Que assim seja.